O Isso Não É Óbvio de hoje é mais do que especial e vocês não podem fazer ideia. Pra mim e pra você. Pra você porque você vai sair transformado desse episódio. Vai entrar uma flecha no seu coração e na sua mente e você vai despertar pra coisas que você não tinha despertado e você vai encontrar maneiras novas de viver a sua vida com mais intensidade e mais clareza. Pra mim é importante porque eu vou falar com um amigo de infância. Imagine você ter memórias de um amigo. Eu sempre ao longo da minha vida, eu tive poucos amigos. Sempre foi um amigo. Então eu tenho memória desses amigos. E eu tinha memória de um amigo e que com o passar do tempo, eu reencontrei ele grande, explodindo no mercado, se desenvolvendo, falando. E eu achei aquilo o máximo, olhei aquilo com um olhar de emoção, de gratidão, de carinho, de amor. Porque eu tinha uma boa memória com ele, poder me conectar com ele hoje, poder ser amigo dele, chamar ele de irmão, e poder entrevistar ele hoje é um presente de Deus. Isso não tem nada óbvio. E é assim que a gente começa o nosso programa. Seja bem-vindo ao Isso Não É Óbvio, com vocês, Marcos Rossi! Fala, meu irmão! Que honra estar aqui. E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo. Que honra, irmão. Que honra, hein? Cara, existe um sentimento aqui dentro de mim que eu não consigo te explicar. Eu não consigo te explicar. Que massa, cara. Obrigado, cara. Eu que te agradeço porque, além de a gente ter sido amigo quando criança, a gente brincado, eu lembro da gente na sala. Eu lembro você escrevendo na sala. Poder ver o homem que você se tornou. Poder ver a quantidade de pessoas que você transforma. Isso me enche de alegria, cara. Eu amo pessoas, amo estar com pessoas, escolho com quem quero estar, me conecto com todo mundo, mas escolho com quem quero estar. E é uma alegria ver esse agente de transformação que você é. Que Deus te abençoe e Deus te multiplique. Obrigado, irmão. Vamos quebrar tudo? Obrigado, tamo junto. E, cara, você faz parte dessa história, né? E obrigado por fazer parte dela. Obrigado. Desde lá e agora, novamente também, nessa nova fase da minha vida, que a gente vai entrar nisso também depois. Vamos embora. Então a gente vai começar o episódio de hoje com a seguinte pergunta. Marcos Rossi, o que não é óbvio? O que não é óbvio é a gente achar que fazer sempre as mesmas coisas você vai ter o resultado diferente. E o que eu quero dizer com fazer as mesmas coisas? Quem olha pra mim acha que ia ser aquele padrão igual a todo mundo, né? Vai, não sei o quê, infância e tal, blá, 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 blá. E no meu caso, que seria um fracasso. O óbvio seria o fracasso, né? Sem braço, sem perna. Irmão, ninguém nem sabia que eu ia nascer assim. Nem minha mãe, nem os médicos, nem nada. Uau. Então o seu nascimento não foi óbvio? Não foi óbvio, já foi logo uma pancada, porque a primeira coisa que acontece quando a gente nasce, o médico bate na sua bunda pra você gritar pro mundo, por que você veio? O médico desmaiou, irmão. Caramba! Tipo assim, até ele, foi um choque tão grande que ele apagou. Aí eles tinham que cuidar da minha mãe, do médico e de mim. Uau! Imagina assim. Uau! Eles falam assim, Marquinhos já chegou causando nesse mundo. E não bastasse isso, que já foi um grande impacto, apagaram minha mãe, tipo assim, ela não viu no primeiro momento, aí só no outro dia, aí que ela foi voltando, aí meu pai chegou e falou, a gente tem que conversar. E aí foi aquele choque. Cara, no primeiro momento, minha mãe queria me jogar no lixo. Uau! Pra você ter noção Ela falou que eu cabia na palma da mão. Nossa! Imagina, abre sua mão aí. Nossa! Imagina. Meu Deus! E aí ela olhou e falou, até que ele é bonitinho. E decidiu ficar comigo. Mas não bastasse isso, o óbvio, né? Que não é óbvio, disseram alguns dias depois que eu não viveria muito tempo por conta da minha doença. E se você que está assistindo a gente aqui recebe uma notícia dessa, você ia fazer o que da sua vida? Você ia querer crescer, trabalhar, estudar, namorar? Ou você ia ficar esperando? A maioria da galera faz isso, né? Quando eu ficar rico, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar o amor verdadeiro, aí eu vou ser feliz. Quando isso, quando aquilo outro, aí eu vou ser feliz. E não vem nunca. Cara, isso nunca me parou. O que aqueles médicos não sabiam é que o meu Deus é o Deus do impossível. Amém. E isso nunca me parou. Amém. E você me conheceu naquele momento, né, do jardim de infância. E minha energia, como é que era? Era doideira, a gente ficava no tanquinho de areia ali, brincando, você com as muletinhas, brincando e tal. Ele tinha uns encaixes que
de bege, né, que encaixava, para poder escrever, para andar. E tinha umas muletas, né? E a gente jogava bola, a gente Exato. brincava. E a gente ficava ali no tanque. Eu não comia terra, tá, gente? Vocês estão pensando que eu ficava rolando na terra. Eu rolava também. Mas eu fazia essas brincadeiras que a gente fazia, e isso jogava minha energia mais pra cima ainda. E essa é uma grande sacada que eu levei pra vida. A gente ainda não entendia. A gente era moleque. Mas eu sentia tudo aquilo e agia. Então, brincando dessas coisas, me dava mais combustível para fazer mais coisas. Então eu sempre fui aquele garoto que estava sempre fazendo um monte de coisa. E eu não perguntava o que eu posso brincar. Eu ia lá com vocês e bora. A gente ia lá e fazia. E jogava bola, e jogava futebol, e enfim. O pessoal deve estar achando que a gente estava vendo aqui contar mentira, né? Futebol sem perna, como é que é isso? É com essas muletinhas que o Paulo acabou de falar. Então, quando que eu saquei que eu era diferente? Porque, entenda uma coisa, galera. A gente nasce com uma identidade perfeita. Perfeito, concordo. A nossa identidade é perfeita, que é a imagem e semelhança de Deus. Só que vão acontecendo cacas na nossa infância. E vai separando a gente dessa real identidade. Então o que a gente tem que fazer hoje é o caminho de volta. Exato. É buscar essa real identidade. E a primeira grande quebra ali foi quando eu comecei a jogar bola com a galera. Você lembra que eles escolhiam o time, né? Eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. E aí um dia não me escolheram. E era tipo um campeonatinho, aquele negócio todo. E eu fiquei chateado. Por que não me escolheram? Todo mundo formou o time, sobrou eu. E eu me lembro que eu tava no canto, na lateral do campo. E aí no meio do jogo, o cara dá aquele passe em profundidade. E que o cara tinha que correr pra pegar, e ele não foi. E a bola veio vindo, e eu tava na lateral. Eu entrei com as muletinhas, peguei a bola e pô! Tum! Puf! Gol. Naquele dia, começaram a me chamar pra jogar, independente da limitação. Só um parênteses aqui nessa cena. Você percebeu que eu tive a quebra, eu fiquei chateado, e tá tudo bem, todo mundo tem que... Só que eu não me permiti ficar muito tempo naquela dor. E aí eu agi. A real identidade é perfeita, né? Yes. Esse sou quem eu sou. E eu fui, e eu agi, fiz o gol e tal, e daí mudou. E não quer dizer que sua identidade não vai ser quebrada de novo 1000 vezes no futuro. E também aconteceu comigo. Então, eu não sei pra você, mas a minha adolescência foi punk. Porque chega um momento, até ali, ok, yes. Eu sou quem eu sou e eu sou muito bem com isso. Até a adolescência. A adolescência chegou, e aí veio uma garota numa festinha, eu tinha 14, e aí ela virou e falou, sai pra lá que eu quero um garoto inteiro, e não meio. E aí? Você tomou alguma pancada dessa assim já na sua... Já tomei várias pancadas, mas acho que cada pancada tem... Mas tão novo assim? Tipo 14? Eu acho que, no meu caso, a minha pancada foi o seguinte. Eu saí do Guilherme de Almeida e fui pro Dante. Do Dante eu fui pro Sagrado Coração de Maria, que era ali na 9 de julho. O Dante não me aceitou. O Dante não te aceitou? Que doideira. Não aceitava. E as desculpas absurdas. Tipo assim, vai assustar os coleguinhas. Que absurdo. Buh. Que absurdo. E era um colégio, eu não sei se era o de freira, de coisa, não era? O Dante não. O Dante era um colégio cristão, católico. Católico. Né? Eu falei isso, os caras não aceitaram. Eu não tinha pensado, acabei de raciocinar isso agora. E não aceitaram. Não, que loucura. Um dos melhores colégios, com tecnicamente pessoas com educação, com estrutura, com mentalidade, que deveriam ser mais associáveis, né? Yes. E não tiveram essa sensibilidade. Não, loucura de pensar nisso. Loucura de pensar nisso. E aí, nessa jornada, a minha casa, ela passou por vários momentos dentro da minha casa, né? E num desses momentos foi quando a gente perde meu pai. E quando a gente perde meu pai, assim, com 10 anos de idade, a gente perdeu tudo. Então, eu me encontrei com 12 anos de idade num colégio estadual, com uma diferença de realidade, assim, brutal. Uau.
Do Dante pro estadual. Aí eu resolvi largar a escola, liguei para um pai de um amigo meu e falei assim, quero começar a trabalhar. Ele falou, justo, amanhã a galera é pajé. Aí minha mãe descobriu e falou assim, vou te matar. Aí eu volto pra escola e começo a trabalhar com 12. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, e pra mim isso não é um sacrifício. Com 12? Com 12 anos Que de idade. demais, cara. Cara, E a mentalidade que você pegou? Eu ia de metrô pra Pajé, cara, eu arrebentava de vender. E lá eles faziam várias sacanagens comigo, porque tipo, ele me dava dinheiro a mais, falava assim, conta esse dinheiro aí, tem R$800 aí, daqui a pouco eu mostro com você. Cara, eu contava, tinha 1.100, ficava desesperado, tem dinheiro a mais do que você falou que tinha 800, mas não tem. Aí, tá, e só depois eu fui entender que ele tava fazendo sacanagem comigo, pra ver se eu ia roubar o dinheiro. Uau! Mandava eu carregar a caixa de papelão, de som lá embaixo, subir caixa de som e era caixa de tijolo. Uau! Mandava eu lavar carbono. Eu não fazia ideia o que ia acontecer que eu lavando carbono, a mão mancha. Então... Você foi testado. Eu fui testado lá, tá? Mas pra mim, mais uma vez, eu levava isso, cara, também de letra. Eu sempre fui flexível com a vida, assim, eu nunca fiquei, cara, lamento. Então, eu passei ali por questões psicológicas em que me fez ter que destruir aquilo que eu sabia e construir uma nova versão de mim. Isso foi ótimo. Yes. Porque dessa transformação foi que me fez com que eu me tornasse o homem que eu sou e poder ajudar milhares de pessoas. Então, assim, tomei porrada de tudo quanto é lado. E essas porradas, assim, mais uma vez, não se comparam, não dá pra comparar com as porradas que você tomou. Não, eu acho que problema a gente não dá pra medir, porque às vezes uma coisa que pra você é pra mim pode ser um nada, e às vezes uma coisa que pra mim pra você pode não ser nada. Então assim, cada um tem o seu. Mas você era bonitão, você não tem problema com menina, certeza, naquela época, né? Então, aí a menina falou isso, cara, e quebrou minha identidade de novo. Uau, ali. Aí, cara, foi tenso, porque o meu pensamento era, eu não sou capaz de completar alguém. Acabou. Ali foi tipo game over. Mas Deus é Deus, né, amigo? Deus me pôs um pai muito sábio e um cara que não desistia. Ele simplesmente virou pra mim e falou, filho, as 2 palavras mais poderosas do universo são eu sou. E eu, legal, posso jogar videogame? Tipo, eu tava revoltado, não tava nem porque ele tava falando. Aí ele falou, não, presta atenção. Tudo que você, que tá vendo a gente aqui, presta atenção, tudo que você fala depois do seu eu sou, você se torna. Ou pior, você fica preso nisso. E aí, eu, preso? Como é que é, né? O que você tá falando depois de eu sou? Ele falou pra mim. Imagina, só vinha assim, eu sou feio, eu sou meio, eu sou burro, eu sou... Isso com 14 anos. Com 14. E aí, o que você que está assistindo a gente tem falado depois de eu sou? São coisas que vão te aproximar da sua real identidade, que a gente está falando aqui, ou são coisas que estão te afastando cada vez mais? E aí, cara, ele fala assim, vamos fazer um teste? Escreve agora 5 coisas que você é. E você pode pôr nos comentários aqui desse vídeo. Boa. Você vai comentar aqui embaixo. Você vai escrever eu sou e vai comentar com coisas positivas que você é. Nada negativo, só positivo. E aí papai falou um negócio interessante. Bota coisa que você não é ainda, mas que você quer atrair para sua vida e você vai botar como se já fosse. Uau. E aí, eu não tava entendendo nada, irmão, eu só queria me livrar do meu pai. Aí eu falei, tá bom, queria jogar meu videogame, era só isso. Eu jogo videogame, tá, gente? Mesmo sem mão, antes que você fala, como? E aí eu comecei, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. Papel, né, gente? Botei lá, pá. Entreguei e falei, toma, posso jogar? Ele falou, não. Aí eu, o que você quer agora? Eu na fossa, né, cara? E que mais ele tava me cutucando? Aí ele falou, vamos comigo, segue eu aqui. E eu fui com ele até o banheiro, ele botou num banquinho. E naquele banquinho ele colou com durex no papel, no espelho. Apontou pra mim e falou, olha no seu olho. E diz em voz alta, quem você é? Adolescente, né? Falei assim, eu sou amor, eu sou alegria. Ele, não, você tem que incorporar o sentido de cada palavra que você está falando. Você não pode falar que você é alegria com cara de tristeza. Você não pode falar que você é amor com cara de raiva. E aí por aí vai. E aí fiquei pé da vida com aquela cena. Sabe quando alguém fala uma coisa pra você, você fala, você quer, então toma. Foi aquele momento pra mim.
E aí eu incorporei o sentido dos negócios. E lá fui eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. Aí quando eu terminei, vocês estão esperando aí uma frase de impacto, né? Eu também tava. Ele não falou nada. Eu terminei, ele bateu palma, me pôs no chão e foi embora. Falei, hein? Adultos. No dia seguinte ele voltou. E durante 30 dias ele me fez, todo dia, colocar, olhar no meu olho e dizer em voz alta quem eu sou. E o que acontece? A identidade começa a ser rebuild, reconstruída. Perfeito. E eu não sei você, mas você aí em casa, bota aí. Uma coisa, põe no chat aqui pra gente. Uma coisa que você tentou mudar na sua vida alguma vez, alguma coisa, você mudou um pouquinho e voltou tudo de novo. Já aconteceu com você? Bota o que foi que você tentou mudar um pouquinho. Você já tentou mudar alguma coisa e depois voltou de novo? Você tá brincando. Você fala, consegui, depois... Eu não sei quantas vezes. Eu vou perder peso. Uau. Não, esquece. Cara, milhares. Por que não durou? Porque a identidade ainda era a mesma. Uhum. A sua identidade, você só vai ter o resultado quando a identidade mudar. Perfeito. Primeiro, antes de querer o resultado todo, você tem que mudar aqui, dentro da cabeça. Para depois você ter o resultado que você quer. Que incrível. E foi assim. Então, dali eu comecei a ser outro cara. E comecei a querer também a trabalhar, a ganhar o meu dinheiro. E com 17 anos eu não queria mais pedir dinheiro para minha mãe para comprar minhas coisas. Então, não foi com 12, mas com 17 eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou trabalhar. Emprego, tava fácil. Imagina para alguém com 17. Uau. E com a deficiência leve, como a minha. Uau. Imagina você recebendo o currículo do Marcos Rossi. Uau. O que ele faz? Não, difícil. Não tem o braço, não tem a perna. Vai fazer o quê? Peso de papel. Difícil. Ninguém me dava emprego. O que eu fiz? Minha mãe, ela sempre teve uma veia muito forte artística. Então, em casa, sempre tinha muita arte. Legal. Cara, quadros enormes, assim. Ela fazia Michelangelo, fazia... E nada disso ela vendia. Nada. Em várias fases, ela estava fazendo alguma coisa de arte. Vasos, e de porcelana. E nessa época, ela fazia, além de tudo isso, velas perfumadas. Aquelas velinhas com cheirinho e tal, não sei o quê. Cara, um dia ela tinha ido visitar um cliente, que ela é decoradora. E aí eu tô lá, e chego pra moça que trabalhava lá em casa. Eu pedi pra ela pegar uma tábua na despensa. A gente botou aqui na cadeira. 5 ou 6 velas que estavam dando sopa lá no hall de entrada de casa. Coloca aí. E eu falei, coloca aqui, que eu vou ali e já volto. E eu saí pra Avenida Paulista. E vendi tudo. Cara, vendi tudo. Falei, legal esse negócio de trabalhar, né? Você sai sem dinheiro, volta com dinheiro. Uau, tô trabalhando. Você morava na Fernão Cadinho, não morava? Não, eu morava na Alameda Jaú com a Campinas. Eu morava na Campinas. Então, a gente era vizinho. É. E aí eu subi pra Paulista. E, cara... Você subiu da Jaú pra Paulista, dá umas 5, 6 quadras. Na minha dava, eu tinha que subir a Santos ali, Joaquim Eugênio de Lima virar e entrava na Paulista. Tá. Aí, porque a garagem era na Jaú, a garagem do prédio, só tinha saída pela garagem, era escada no térreo. Aí, irmão, que legal esse negócio de trabalhar, né? Pô, saí sem dinheiro, voltei com dinheiro, Não, aí... mas peraí, eu quero entender. Você tava na Paulista com as velas, e você fazia o quê? Você chamava as pessoas? Oi, oi! As pessoas paravam e olhavam. O que é isso? Tal, que legal. É você que faz. É você que faz. Eu falei, não, minha mãe que faz, tal. E eu vendi todas. E quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha voltado. E aí eu falei, mãe, a sua arte vai ser conhecida pro mundo agora. Porque a Paulista passa gente do mundo inteiro. Fez uma narrativa já. É claro, né? Você viu? Que mente brilhante. Ela, como é que é isso? Eu falei, lembra daquelas velas que estavam lá na sala? Ela, estavam? Eu falei, então, eu vendi. Eu tô trabalhando pra você. Caraca. Ela, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu fiz a vela. Eu coloquei meu dinheiro pra comprar o material. A minha mão de obra pra cozinhar os negócios e tal, e fazer a vela. E você vendeu. Essa hora aquele sorriso já tava... Ela, então tá. O dinheiro da vela é meu. Passa pra cá. E botou a mão assim. Aí eu, putz.
Aquele sorriso se foi, mas hoje eu entendo. Ela queria que eu aprendesse a valorizar o dinheiro, por mais que fosse pequeno. O que ela fez? Vou te fazer uma proposta que é pegar ou largar. Eu vou te dar 10% do valor de cada vela. Uau. 10%. Você tá trabalhando pra mim. Uau. É o que eu posso fazer. E aí? Uau. Pô, 10% de uma vela. Quantas velas eu ia ter que vender pra conseguir sair com meus amigos no fim de semana? Mas eu topei o desafio. E de 10 em 10% que eu aprendi a guardar, eu descobri a 25 de março. Uau. E mudei de ramo. Uau. E comecei a comprar brincos, anéis, bijuterias e botar ali na minha bancadinha. Quantos anos? Cara, isso eu tinha 17. Na 25 já tava com 17. Eu não fui trabalhar lá, eu comprava lá Não, eu entendi. e vendia na Paulista. Mas como é que você fazia comprar? Sua mãe te levava até 25? Não, metrô Você ia até lá? e tal. Chegava lá, dava uma olhada, escolhia o que você queria. Exato. Comprava com o dinheiro que eu tinha guardado, já das velas. Alguém ia com você, não? Tinha uma namoradinha, né? E ela ia com você? E aí comprava e voltava lá. E, gente, o trabalho não era difícil, pô. Eu chegava lá, oi, tudo bem? Então, tá aqui, ó. O seu brinco tá aqui, o saquinho do dinheiro tá ali, volte sempre. Caraca. Simples assim. Se alguém quisesse pegar, roubar e levar tudo embora, levava. Ou seja, combustível de coragem é a fonte para você poder sair do ponto A para o ponto B. Yes. Quando a gente fala de fonte, nós estamos falando de identidade, nós estamos falando dos padrões que se repetem, nós estamos falando de você ter coragem de se mover independente das circunstâncias. Yes. Assim, para mim é impensado, olhando agora, óbvio, de forma racional, cara, eu acho o quão brilhante a sua mãe foi porque ela te preparou. Ela podia ter falado, me dá o dinheiro e acabou a história. Ela podia falar assim, ai, parabéns, filho, que fofinho, nossa, tá aqui, vou fazer mais pra você, ó, vou comprar um monte de vela, você vai vender. Ela falou, não, seguinte, deixa eu te contar, a vida lá fora vai ser uma selva. Yes. Se eu não te preparar aqui dentro, lá fora vai ser pior. Yes. Então, as pessoas que estão ao seu lado são a base substancial para poder gerar a sua transformação. É por isso que falam que o ambiente é muito importante. Ele não é tudo, mas ele colabora demais para que nós possamos nos transformar. Porque eu tenho, por exemplo, um sócio que ele veio da favela do Vietnã. Uou. Os irmãos dele eram traficantes, mas assim, traficantes que faturavam, cara, 50 mil por sábado. E ele lá vendo os irmãos botando 200k por mês no bolso, gastando, e o caramba 4, tudo mais tal, e reinvestindo dentro do tráfico e tudo mais, e ele falava não, os caras falavam, você é bundão. E ele é um cara forte, de 1,80 m e tudo mais tal, e ele falava, não vou me converter. Os valores ele não negociou. Então o ambiente ali era totalmente contrário. E detalhe, tá? A polícia entrava dentro da favela, onde ele estava, batia em todo mundo e nele não. Olhava pra ele e falava, cara, o que você tá fazendo aqui? Então, quando você tá com a identidade, o ambiente ele pode estar destruído. Não vão tocar em você. Yes. Que incrível. O problema é que a maioria das pessoas não tá. Qualquer coisa derruba a identidade, o povo acredita e vai. E aí minha mãe fez isso e eu comecei até o 2º ano da faculdade. Uau. Ajudei ela a pagar. Você fez faculdade do quê? Direito. Ajudei ela a pagar com a venda que eu fazia na rua. Doideira. Aí na faculdade eu tinha que dar o up, né? Aí continuei, currículo e nada. Aí uma coisa que eu aprendi é que quando uma coisa não dá certo, isso foi um padrão que eu usei pra vida, muda a sua estratégia. Mas não desiste. Perfeito. Muda a estratégia. O que eu fiz? Eu mandei o currículo com uma fita VHS. Existe um negócio chamado fita VHS do passado. Vocês que estão no futuro. Vocês que estão ouvindo aqui. Existia um negócio. A fita de vídeo. Com tudo que eu fazia. Uau. Então, digitando no computador em casa, com a mesinha mais alta, tal, indo vender as coisas na rua, e tocando na bateria lá que eu tocava, e tal, e juntamos tudo isso numa fita de vídeo e mandamos um currículo pro banco, Unibanco na época, e junto com coisa pro RH. E os caras ficaram doidos. E me chamaram. E falaram, o que você precisa para trabalhar? Olha que diferença de quando você quer cumprir uma cota ou querer fazer de qualquer jeito e abre a porteira
vem um monte de gente, você não tá preparado e você quer fazer do jeito que você acha que é, e depois essa galera dá trabalho e você tem que demitir todo mundo e o turnover fica gigante. Eles perguntaram, o que você precisa para conseguir fazer o seu trabalho? Eu falei, cara, eu preciso de uma mesa mais alta, que eu consigo digitar normal, usar o mouse tranquilo. Eu preciso de um headset para poder atender o telefone. E eu preciso de uma enfermaria ou alguma coisa, alguém que, se eu precisar ir ao banheiro, me leve. Ponto. Eu fiquei 21 anos. Caramba. No mundo corporativo, na administração central, depois virou Itaú e não sei o que e tal, nesse meio. Até eu realmente assumir a minha missão. Uau. Que foi em paralelo no início. Que é um outro ponto pra galera que tá em casa, que quer empreender, que muitas vezes já quer largar tudo e meter o louco e às vezes tem problemas. O legal é você ir começando paralelo e quando esse aqui começar a dar mais que esse, você vai. Eu vou aproveitar esse gancho. Eu trabalhei 17 anos para outras pessoas. 2 anos ali informal, de forma informal, e 15 anos de carteira assinada. E eu nunca me senti funcionário de ninguém. E eu tenho a paura de quando alguém fala, para mim isso é uma falácia, é quando alguém fala assim, trabalhar para os outros. Não. Você tem que entender uma coisa, você nunca vai estar fazendo nada para ninguém. Tudo que você fizer em primeiro lugar é para você. É a primeira coisa que eu acredito. A segunda coisa que eu acredito, irmão, eu estava na Crawford, quando eu tinha 19 anos de idade, e eu vi um papel cair no chão. E eu me perguntei, se eu fosse dono disso aqui, eu recolheria? Eu falei, eu recolheria. E eu vi as pessoas passando e ninguém recolhia. Eu falei, não é possível que as pessoas não estão vendo ali o papel no chão, estamos num ambiente fechado, é claro, o papel é branco, se fosse uma nota de 100, pegaria, eu falei, não é possível. E aí naquele momento eu pensei comigo, né, eu passo mais tempo no trabalho do que na minha própria casa. E da mesma forma que você teve seu pai, eu tive uma irmã muito importante para mim, que eu quero honrá-la também, que é a Ula. É a Fabiola, que a gente chama ela de Ula. E durante um tempo eu morei com ela. E quando eu acordava, ela falava assim, presta atenção! O meu bom dia era assim, quando você anda, o chão tem que tremer, você não é mais um, presta atenção! Ela me ensinava muito sobre o Eu Sou. Tinha um livro lá, que era o livro do Eu Sou. E ela ficava na minha cabeça, você tem que ler, sua mente tem que ir na frente, tudo mais e tal. Que coincidência. E eu tinha, nessa fase, eu tinha ali uns 16, 17 anos, e aí eu falava pra ela assim, eu olhava pra ela e falava, mesma coisa que você, eu, tá bom, legal. Chão tremer, legal, até que aquele processo em repetição começa a assumir uma frequência na minha mente e eu começo, opa, quando eu chego as coisas se transformam. Então naquele momento eu assumi aquele lugar como meu, tomei aquela propriedade, recolhi o papel e dali pra frente, assim, eu agia com um nível de propriedade sobre o ambiente que eu tava, impressionante. Eu vou concluir o raciocínio num seguinte ponto. Me tornei diretor da Montblanc no Brasil, foram 17 anos até isso acontecer, mas como diretor da Montblanc no Brasil, eu era muito bom em vendas e em cultura de empresa, que eu vou conectar com o ponto que você estava falando. Quando eu abro minha primeira empresa, primeiro ano a gente faturou 1 milhão, e eu falo para minha esposa, temos dinheiro da comida do mês no tempo próximo. Por quê? Muito bom de vendas, muito bom de cultura de empresa, mas eu não entendia da área financeira, não entendia de logística, imposto, funcionário, contratação, eu não entendia nada nenhuma dessas áreas. Então qual que é o gancho que eu quero fazer? Se você está trabalhando para uma empresa e já entendeu que é sua hora de montar uma nova empresa, eu concordo com o Marcos, você não pode pular de um lugar para o outro. Vai montando um motor paralelo, vai estruturando, e na empresa que você está, eu faria 2 coisas. Primeira coisa que eu faria naquela empresa é entender sobre todas as áreas. Exato. Servir em todas aquelas áreas, porque ela vai te preparar para a sua empresa, isso vai ajudar muito. A segunda coisa é entender que mesmo que você monte o seu negócio, talvez aquela empresa que você está também te queira como sócio. Só que se você não falar, eles não vão saber. Então, hoje, se eu pudesse voltar na Montblanc, de vez eu chegar pro Fredi e falar assim, Fredi, tô indo embora, vamos fazer um plano de saída, eu falei assim, Fredi, o que eu preciso fazer para ser seu sócio? Uau. Se ele falasse para mim, Paulo, não tenho o que fazer, eu falo, ótimo, então você tá me dando aval para eu poder ir lá e construir meu negócio. Mas é isso que eu faria. Uau, e aí? fantástico. Continua que eu tô amando te ouvir, cara. Eu já te ouvi, uma coisa importante. Eu já te ouvi falar algumas vezes, e é impressionante como todas as vezes eu aprendo coisas muito importantes. Pô, obrigado, como eu me identifico com o que você também. fala, cara. Que bom. Isso que é bom de um papo entre mentores, olha que legal. E aí, cara, eu decidi, quer dizer, não foi eu decidi, tá? Deus falava comigo desde o início, e eu não ouvia. E Deus fala com você o tempo inteiro. Como?
Ah, Deus não fala comigo. Fala, claro que ele fala com você. Fala através das pessoas, através, às vezes, você tem uma dúvida, alguma coisa. Pô, tu liga o rádio, vem uma resposta numa fala, o tempo inteiro. E às vezes é bem direto. E mesmo assim a gente não vê. Eu estava em um almoço dentro do banco. E o banco tinha 100 mil funcionários. Uau. Então, impossível você conhecer todo mundo. Mas eu estava lá no banco. E aí um cara chegou no refeitório onde eu estava almoçando. E eu sempre saía na revista interna de funcionários. Cada ano fazendo uma loucura diferente. Ou tocando bateria, ou surfando, não sei o quê. E aí esse cara vira para mim e fala, e aí, Marcos, você tem saído muito na revista interna de funcionário? Eu falei, não, faz tempo, aquela última matéria. Ele, cara, eu vou te falar uma coisa, posso me sentar? Eu falei, claro. Ele sentou, eu não conheci o cara. Aí ele falou, quando saiu sua matéria que você tocava na bateria do carnaval, a minha família tava um caos. Meus pais beirando agressões físicas. Uau. Os meus irmãos não queriam saber de nada. Ninguém queria trabalhar, tava um caos. E eu peguei 5 exemplares da revista com funcionários que estavam de férias e tal, peguei a revista deles e levei para uma reunião familiar em casa. Uau. Imaginei eu só mastigando e ouvindo o cara. Aí ele falou, eu entreguei um para cada um e falei, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? E eu ouvindo aquilo. Hoje, de fato, meus pais decidiram se separar, que era o melhor a ser feito. Meus irmãos estão todos trabalhando e nós compramos um apartamento juntos. Uau. Por conta daquela noite. Uau. E eu só mastigando e ouvindo. Aí ele falou, você não tem noção do poder de superação que você passa para as pessoas sem fazer nada, sendo você mesmo. Só sendo você. Aí eu, uau, obrigado, amigo, tal. Ele virou e falou, por que você não faz isso profissionalmente? Qual é a chance de um cara cair na minha mesa com uma história daquela? E a vida inteira, olhando para trás, todo mundo me parava e falava, você é um exemplo, você é um exemplo, você é um exemplo, isso aqui. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porque na minha cabeça, assim, eu vivo minha vida, por que o povo não vive a deles? Mas o cara caiu com aquela... Aí eu falei, meu, não tem chance de eu fazer isso. Aí ele falou, por que não? Você tá me falando para dar palestra? Ele falou, tô. Eu falei, isso é impossível. Porque o meu maior medo do universo é falar em público. Você tinha medo de falar em público? Era o maior medo do universo. A faculdade de Direito, irmão, eu fugi de todos os trabalhos que tinha que apresentar lá na frente. Uau. Eu matei a família toda. Uau. Pô, minha tia morreu, minha avó morreu. Caramba. Cara, eu falei, sem chance. Ele, Marcos, preste atenção. Dar palestra é igual dar aula. Eu falei, mas eu não dou aula. E o banco tinha um projeto que ia nas comunidades ensinar, dar aula de Excel, de PowerPoint, não sei o quê. Ele falou, eu dou aula no projeto do banco. Eu falei, tá, e eu te ensino. Amigo, todo dia, todos os dias, a gente almoçava junto com um gravador em cima da mesa de repórter, aqui com a fita, lembra? Negócio chamado fita cassete. Lembro. Era fitinha pequenininha, né? Fitinha pequenininha. E pá, e ele gravava as histórias, as coisas, tudo. E inicialmente ele desenhou um roteiro que era um talk show. Perguntas e respostas. Começamos. 7 meses depois, a esposa dele engravida. E ele fala, Marcos, tô fora do projeto. Não! Como? Quem vai fazer as perguntas? Ele falou, cara, você já sabe as respostas? Deleta as perguntas. Emenda as respostas. E vai. Caramba. E tô aqui sentado com você hoje. Uau. E assim eu comecei. Uau. Que demais, cara. Não conhecia o mercado. Não conhecia nada. Meu pai chegou pra mim e falou, você quer? É isso que você quer? Eu falei, pai, eu não acredito em outra coisa. E aí ele abriu a empresa, no meu nome, começou a gerar o dinheiro que não tinha, e começou a me apresentar os grandes players do mercado. Uau. O primeiro que ele me levou era amigo dele, aqui dos Estados Unidos, vizinho, Laí Ribeiro. Lembra do Laí Ribeiro? Lembro. E o Laí Ribeiro, quando me vê, a primeira coisa que ele Meu fala... sogro era apaixonado pelo Laí Ribeiro, né, amor? Fabi tá aqui na plateia, aqui nos ouvindo, acompanhando. O meu sogro sempre falava do Laí Ribeiro. E ele vira pra mim e fala, garoto, por que você não dá palestras?
Primeiro contato, meu pai não tinha nem falado nada pra ele. Aí ele fala, é uma profissão muito rentável. Eu falei, ok, mas nem era essa o meu foco, mas começamos. Depois veio o Isso quando? Isso em que ano? Cara, foi 18 anos atrás. E aí, o que aconteceu? Saiu aquele livro... 2006. Não, 2007. 2007, 2008, né? 2007, que abriu a empresa e tal. Cara, o livro O Segredo, The Secret, saiu. E eu peguei aquele livro e foi um boom, né? Falando sobre a lei da atração e tudo e tal. E eu já atraía muita coisa. Muitas coisas que passam. Tudo que eu fiz passou na minha cabeça antes. E aí, aquilo explodiu minha cabeça. Só que aí, eu fui ver quem era o cara que estava trazendo o segredo para o Brasil. E o nome dele era Aldo Novak. Aldo Novak era o cara que falava da lei da atração no Brasil. E aí meu pai descobre que ele estava lançando um livro chamado O Segredo para Realizar os Seus Sonhos, que era uma adaptação para a realidade brasileira. O que a gente fez? Olha o que é você agir. Agir. Anota essa frase. A ação engole o conhecimento. Todo dia no café da manhã. A ação engole o conhecimento. Todo dia no café da manhã. Ah, não, mas eu não estou pronto ainda. Ah, não, eu ainda tenho que... Não quer dizer que eu não tenho que estudar, não. Mas se você ficar esperando você ter todos os 250 diplomas que você quer para depois você começar a agir, você não vai conseguir nada. E a gente agiu. O que a gente fez? Meu pai descobriu que ia ser a noite de autógrafos do livro do Aldo Novak. Fomos lá. E o que eu fiz? Peguei tudo que eu tinha. Os slides, o roteiro, as minhas falas. E fui embaixo do braço com um negócio lá. E, oi, tudo bem, Aldo? Eu sou um jovem palestrante, queria saber se eu estou no caminho. E entreguei para ele. Age. Deixa que Deus faz a parte dele, mas a sua é você que tem que fazer. Tudo aquilo que você não pede é tudo aquilo que você nunca terá. Exato. E aí eu entreguei. Cara, uma semana depois, a secretária dele, a assessora dele, me chama e fala, vamos um jantar com o Aldo. Eu falei, what? Que demais. Fui jantar com ele. Eu não tinha, Paulo, eu não tinha nem computador. Eu não tinha notebook. Eu pedi um notebook emprestado naquela época. E fui jantar com o cara, com um PowerPoint e tal, e meio que contei o que acontecia na palestra. Aí, claro, que ele falou, muda isso tudo. E eu falei, tá bom, deixa comigo. Saí de lá. Uma semana depois, a assessora dele chama um programa de televisão de uma palestrante chamada Rosana Braga, naquela época, que depois virou esposa do Rodrigo Cardoso. Ela tinha um programa de entrevista ao vivo, numa TV. E aí ele me indicou. E eu fui para essa entrevista como palestrante. Ao vivo. Nesse dia a chave virou. E eu arrebentei no programa. E quando terminou, a empresária do Aldo me liga e fala, vamos jantar? Resumindo a história. A empresária do Aldo, depois daquele jantar, passou a ser a minha empresária. Uau. E vender as minhas palestras naquela época. Uau. Que demais. Olha como Deus faz as coisas. Se eu tivesse sentado, resistido, né? esperando, não. Age. E depois você vai acertando, vai acertando, mas age. E aí eu comecei essa jornada. Até 2017 o papai morreu. Seu pai morreu em 2017. Foi. E aí, assim como você, eu perdi o chão. Total. Porque ele era o meu mentor. Lembra o negócio do espelho e tudo e tal? E tudo que ele passou pra mim era do mentor dele. Que ele já estudava nos livros, nas fitas. Que era o Tony Robbins. Quem não conhece, o Tony Robbins é um dos maiores treinadores do mundo. Que treina a gente que a gente só vê de longe. Então, a Oprah, artistas de Hollywood, presidentes e tal. Stallone, você comentou, acho que Stallone, né, ou não? Não sei se... O Schwarzenegger. O Schwarzenegger. Vários caras. E, inclusive, o povo da NBA, Golden State Warriors, o Conor McGregor. Todo mundo UFC. precisa de alguém com uma mente forte. Com certeza. Para te ajudar a fortalecer. Com certeza. A frase da minha vida é proximidade é força. Você já ouviu a teoria dos cavalos belgas? Não. É muito legal. Os cavalos belgas são os cavalos mais fortes do mundo. Quando você coloca um cavalo belga no pasto, ele arrasta 14 mil libras.
Quando você coloca 2 cavalos belgas juntos, quanto você acha que ele arrasta? 28? A lógica é 28. Eles juntos arrastam 35 mil libras. Por quê? Porque um começa a estimular o outro. Mas isso porque eles não foram treinados juntos. Quando eles são treinados juntos, foram feitos centenas de testes, eles arrastam em torno de 70 mil libras. Uau. Então, 3 vezes mais do que a sua força original, Uau. porque você está treinando num ambiente junto com algo que te estimula. Caraca. É poderoso isso, né? Gratidão por isso. Eu que te agradeço, porque você está me estimulando aqui. Você está fortalecendo a minha mente. Né? Enquanto tem muita gente só zapeando, sem direção, se sentindo um fracassado, achando que não tem mais idade, que não tem mais tempo, que não tem futuro, ou que seus pais não deixaram herança. Milhares de pessoas estão aqui completamente sem norte, podem nesse momento virar uma chave. Yes. Com as suas palavras, com a sua orientação, com a sua mente, com a sua história, com a sua vida. Porque tudo que você está trazendo aqui, irmão, que não é nada óbvio, eu amo isso. Porque quando alguém me compara com a média, ela não consegue, na verdade, ela não me entendeu. Quando ela me olha e vê que eu sou fora da média, quando ela compreendeu exatamente quem eu sou e é assim que eu te vejo. Yes. E pessoas, elas precisam de um choque, né? Vou compartilhar mais uma coisa legal. Sabe quantas vezes uma pessoa, em média, erra no mesmo erro? Tem uma ideia? Tem uma teoria científica que diz que uma pessoa, em média, erra no mesmo erro em torno de 1000 vezes. Uma pessoa comum. Uau! Alguém que é um pouco mais atenta, que estuda um pouco mais, erra em torno de 750 vezes. Uau! Alguém que está, literalmente, com disciplina, com rotina de desenvolvimento, chega a errar em torno de 500 vezes a mesma coisa. Paulo, no quê? Nos micro-erros. Yes. Quando que você erra menos? Quando você sofre um grande impacto. Então, quando você sofre um acidente, quando um caminhão bate na sua mente, naquela hora o seu estado de atenção, você ouve um choque mental, como você teve o seu choque mental, como eu tive os meus choques mentais, a partir daquele momento você fala assim, não, a partir de hoje, chega. Yes. Há um novo day one e eu começo a me transformar. Eu estou muito seguro que as suas palavras, isso aqui não é um bate-papo, isso aqui é um agente de transformação e ele vai, com toda certeza, transformar milhares de pessoas que estão aqui ouvindo, que estão ouvindo hoje, que vão ouvir amanhã, que vão ouvir depois de amanhã. Eu acredito que tudo aquilo que a gente faz é geracional, cara. Eu tava pensando sobre isso hoje de manhã, quando a Fabi tava orando pra Deus. É geracional, cara. É geracional. É geracional. Eu dei uma palestra alguns dias atrás, lá em Boston, e uma aluna, no final, pediu para compartilhar. Aí ela falou, quando eu era criança, o seu vídeo foi mostrado na minha escola, no Afeganistão. Uau! Caramba! E mudou a minha vida. Caramba! Olha isso. Deus é bom demais. Você não imagina onde as coisas vão chegar. A gente não sabe onde esse vídeo tá chegando. E cara, continua, eu quero te ouvir um pouco mais. E aí, naquele momento, o seu pai tinha como mentor o Tony Robbins, você perde o seu mentor, você entende que a gente precisa de pessoas, que é o que a gente estava falando, então, identidade, Deus te levanta, é o que você muito mostrou aqui. Quais são suas desculpas? Porque Deus te levanta de todos os seus fracassos. Pode fracassar 50 vezes, Deus vai te levantar. Yes. Mas jamais das suas desculpas. Quando você entra em ação, eu amei essa frase, também vou utilizar essa frase e vou lembrar de você toda vez que eu utilizar. A ação engole o conhecimento no café da manhã. Ainda gostei, no café da manhã. No café da manhã, todo dia. E aí naquele momento, quando você perde seu pai, você perde sua referência. Eu fiquei perdido mesmo, literalmente. Mas a única coisa que eu falei que eu não ia deixar de fazer era o que ele queria que eu fizesse. Que era continuar servindo essas almas que reclamam de tudo. Uau. Não, peraí. Servindo essas almas que reclamam de tudo. Nas empresas... Eu acho que só essa frase aqui, a gente podia ficar um ano nela aqui. Não, um ano. Servindo essa... Porque a gente é muito reclamão, né? A gente é muito mimizento, cara. Cara, é real. Eu rodo esse planeta falando nas empresas do Brasil e fora dele. E o que eu vejo de gente que tem tudo e vive reclamando. Cara, eu não tenho nada. Eu faço tudo. Surf, skate, mergulho, primeiro piloto de corrida do mundo. Peraí, vamos ranquear isso. Vamos ranquear, porque pra mim isso não é comum. Surfa, skate, mergulho. Mas não é mergulhar na pocinha, é com... Não, pessoal, mergulha. Não é mergulhar na pocinha. Não, mergulho. Não é numa piscina rasa. Não, é naufrágio. Encostando na barriga. É em caverna. Naufrágio, caverna. Isso.
Piloto de rally. Piloto de rally. Primeiro piloto do mundo sem perna e braço. Uau. Não tem outro. Ou seja, deixa eu te perguntar. Você vai esperar perder tudo, não ter nada pra você começar a se mover, ou você pode começar agora? O que você acha? E aí? Porque se eu não tenho nada, eu faço tudo, você tem tudo. E você tá fazendo o quê? Às vezes você... E eu vou te falar, não é que eles não estão fazendo nada. As pessoas decidem não fazer nada. Porque ter sucesso é uma decisão. Ser feliz é uma decisão. E você toma todo dia, no café da manhã, quando você acorda, cara. Ou você reclama, ou você vai e agradece. E ó, cientificamente é comprovado, o seu cérebro não consegue sentir raiva e gratidão ao mesmo tempo. Não consegue. Não consegue. Então, quando você está reclamando, você está com raiva, né? Para e agradece. Pensa aí. Se tudo que você reclama fosse tirado da sua vida agora, bom, minha esposa não sei o quê, pum, vai ficar viúva agora. Meu cabelo não sei o quê, pum, ficou careca. Como seria a sua vida? Pensa nisso. Então eu vou dizer um negócio, olhando no seu olho. Talvez você não vai gostar de ouvir, mas eu vou falar porque Deus mandou eu vir falar com você hoje. Você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã, você pisa no chão, você vê o sol nascer. Você não precisa de ninguém para te dar água quando você está morrendo de sede. Você não precisa de ninguém para te dar comida quando você tem fome. Ou para te levar no banheiro para fazer suas necessidades básicas. O que você tem, meu amigo, minha amiga, são situações. E todas as situações, eu disse todas, você pode resolver com os recursos à sua volta. Então ficar reclamando não vai resolver nada. Eu tenho um desafio para você. Posso dar um desafio para ele? 10. Tudo que eu conquistei até hoje, irmão, foi porque eu decido viver num estado que eu chamo de estado de graça. Perfeito. Pelas pequenas coisas. Pequenas. Tipo, cara, tá aqui com você. Pô, tipo, olha que lindo o pôr do sol. Coisas assim que me... E vivendo nesse estado de graça, quando você decide isso, Deus te dá presente todo dia. Todos os dias. É surreal. Eu concordo. Então, uma das maneiras de acessar o estado de graça é parar de reclamar. E meu desafio com você é, presta atenção, você vai se comprometer com você e comigo que de hoje até os próximos 5 dias, gente, eu não falei 5 anos, nem 5 meses, é só 5 dias. Só 5 dias. Faz esse teste. Você não vai reclamar. Você não vai reclamar. E ao pensar também não vai, nem começar a vir. Você, peraí, tô no desafio do Marcos Rossi. Beleza? Tá comigo? Ó, quem tá comigo já bota aqui no chat. Eu quero ver se você tá comigo nesse desafio. Mas é fácil falar eu. Assim que a gente acabar esse vídeo, o cara vai lá e... Não. O que você vai fazer? Presta atenção. Assim que você acabar esse vídeo, você vai lá no meu Instagram, Marcos Rossi Real. Marcos com O. Rossi igual o Reginaldo Rossi, o Padre Marcelo Rossi, o Valentino Rossi, R-O-S-S-I. Marcos Rossi Real, que não é o de mentira, é o real. E você vai lá no link da minha bio e vai estar lá escrito desafio 5 dias sem reclamar. E você vai fazer esse desafio. E eu vou estar com você nessa jornada. E quando acabar, você vai me contar. Uau! 5 dias sem reclamar. Eu comecei a atrair pessoas, dinheiro, coincidências que não existem. Você mudou o rádio. Irmão, quantas vezes na sua vida já aconteceu? Se você reclamou um dia de manhã e quando chegou à tarde aconteceu uma coisa pior do que de manhã. Já aconteceu? Cara, nos dois polos. Já aconteceu negativo e positivo. Uau. Positivo de eu estar esperando uma coisa. De manhã e quando chegou à tarde... Eu estava esperando uma coisa durante 2 anos. Meu Deus. 2 anos. Aí um dia, naquele dia, eu tomei a decisão naquela hora. Vamos lembrar, que é o que você falou, frequência, né? Não é, tomei uma decisão fraca aqui, acho que é forte e acho que vai acontecer. Não vai. Tomei uma decisão muito forte. Vai. Eu tomei uma decisão 2 anos e esperei 2 anos. Naquele dia que eu tomei aquela decisão, naquela hora, em 30 minutos aconteceu, irmão. E o melhor é que eu estava sentado com outras pessoas e estava comentando com elas dos 2 anos e da decisão. Yes. E na hora, bum, aconteceu. Eu falei, arrepio aqui. Na hora, elas olharam e elas falaram assim,
elas ficaram em choque. Elas viram o poder que Deus nos dá nas nossas Yes. mãos quando nós estamos alinhados. É tipo um rádio. É tipo um rádio. Você tá sintonizando. Então, quando você Exato. reclamou de manhã, você atraiu uma coisa pior pra de tarde. Exato. Aí você fala, deixa eu dormir logo pra acabar esse dia. Não é assim? Então, nesse desafio, você vai sentir, vai me contar. Uau, consegui ou não. Putz, reclamei no terceiro dia. Reclamei no primeiro dia. Reclamei durante o vídeo, que hora que acaba esse negócio, seja lá o que for. Você vai me contar e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Yes. E eu tava perdido sem meu pai, mas vivendo minha missão, acordando esse povo que reclama nas empresas. E, sério, faz diferença um funcionário que não reclama? Cara, eu acho que a questão, muitas vezes, não é nem só reclamar. A questão é a pessoa não tá viva lá dentro. Né? Porque às vezes ela tá na operação Zumbi. Então, às vezes, se ela reclamar tentando melhorar, é uma coisa. Se ela reclamar apodrecendo o ambiente, ou se ela não reclamar, mas o corpo dela tá reclamando, ela tá reclamando do mesmo jeito. Yes. Então, e até quero fazer uma provocação, quero fazer um desafio para quem tá nos ouvindo e um desafio para você. Cara, eu te vejo não somente mentorando, criando ecossistema, superando pessoas, ajudando as pessoas a não reclamarem, mas eu vejo sua mentalidade fértil, próspera, forte, decisiva, que entende de pessoas, que entende de mundo, que entende de negócios. Cara, você tem uma mente muito preparada e a preparação antecede os resultados. Yes. Eu acredito que é chegada a hora, da mesma forma que te falaram palestra, eu quero provocar aqui online. Eu vejo você sentando no boarding de empresas. Eu vejo você ajudando as empresas, os presidentes da empresa, os diretores, os gerentes, tomarem decisões melhores para a empresa. Amém. Eu vejo você fazendo parte no equity dessas empresas. Eu vejo você ajudando elas a se relacionarem melhor com a sua equipe, desmembrando processos, desmembrando o elefante em pedaços, automaticamente oxigenando a mente delas, do quão eficiente elas podem ser, e isso vai fazer com que aquele peso de trabalhar se torne mais leve, Yes. porque elas precisam de referência, inspiração, e a nossa média é muito ruim. Então, eu vejo vocês um grande mentor. As pessoas que se aproximam de vocês são transformadas, elas superam coisas que elas arrastam há anos, mas eu também acredito que quando você entrar no boarding de corporações para ajudar eles a restaurarem o que foi quebrado por causa de imposto, por causa de cliente que não pagou, por causa de funcionário que traiu, por causa de gente que roubou, por causa de não sei o quê, porque você tem a capacidade de restaurar. Deus te deu essa capacidade, irmão. Amém. A capacidade de se comunicar, a capacidade de ver, a capacidade de restaurar. Eu creio que esse seu superpoder vai ser multiplicado, cara. E você vai ser meu mentor nesse negócio. Eu tô pronto para te servir, como eu também aprendo demais com você, como você também é meu mentor, e essa troca é muito boa. Vamos junto. Essa troca é muito Deus boa. não uniu a gente de bobeira. Exato. Já tava lá bom desde aprender o contigo. começo. Eu me identifico com tudo que você fala, cara. Obrigado, irmão. Obrigado. E eu tava perdido, cara. E mesmo vivendo essa missão, um dia o Tony Robbins veio pro Brasil fazer a primeira palestra dele. E eu tava em Recife um dia antes. Olha Deus de novo. Você vai falar que é coincidência? Um dia antes dessa palestra dele, meu empresário me liga e fala: Marcos, a organização do Tony Robbins Brasil precisa de uma bateria de escola de samba para abrir no palco antes dele subir. Já que você é cantor, eu sou cantor também, gente. Naquele hall a gente não falou, não sei. Não. Eu sou cantor também. Já que você toca, você toparia estar no palco do Tony Robbins amanhã? Eu disse: amanhã. Como é que é isso na sua vida? Quantas vezes a oportunidade aparece na sua cara e você fala assim: deixa eu ver minha agenda. Veja bem. Deixa eu ver, eu não tenho condições. Ou, se não falou antes, eu não vou. Quantas vezes, quantas oportunidades você já perdeu? Deixa eu te falar, não existe, depois eu vou. Não existe, depois eu faço. Só existe aqui e agora. E quando a oportunidade vier, meu amigo, minha amiga, agarra essa oportunidade. Porque ela pode não voltar mais. E eu tenho uma fórmula para resultado. A minha fórmula é preparação mais
oportunidade menos, é uma equação matemática, a voz interna do medo. Ok? Preparação quer dizer o quê? Você nunca pode parar de aprender, irmão. Jamais. Nunca. Quantas vezes você já foi para um treinamento e você sai lá em cima, passou uma semana, o que eu faço? Eu vou para um treinamento. Eu não espero cair. Eu tô no pico, eu já vou para outro pico. Exato. Então, tipo, quando eu tô no final de uma coisa, eu já olho o próximo, já olho o próximo, já olho o próximo, para estar sempre nessa preparação constante. Porque, meu amigo, tudo no universo está crescendo ou tá morrendo, Exato. acabou. Exato. Você tá onde? De que lado? Do que tá crescendo ou do que tá morrendo? Se não tá crescendo no teu trabalho, tá morrendo. Se não tá crescendo na sua família, tá morrendo. Se não tá crescendo na sua saúde, literalmente você tá morrendo. Então, preparação, mais oportunidade. Quando ela vem, agarra. Não espera a próxima, não agarra. Mas vem a vozinha. Mas e se acontecer isso? Imagina. O que você faz? Se vier um treinador aqui falar pra você, não sinta medo, balela, sai correndo. Agora, se você entender que o medo faz parte do processo, essa é a fase 1. Toda vez que eu sonho, toda vez que eu tenho algo, o medo vem e tá tudo bem. É um sinal. Aí o que eu faço para não congelar? Eu comemoro. Você é maluco? Você comemora com medo? Eu comemoro. Yes! Eu comemoro, cara. E eu jogo essa energia que Deus me deu, essa felicidade para passar por aquilo. Segunda fase, hashtag vá com medo mesmo. Mas como é que eu vou se eu tô com medo? Pequenas ações diárias. Simples assim. Se você ficar resistindo com medo, não adianta nada. Imagina que tem uma pessoa em pé aqui agora me segurando pelo braço e essa pessoa é o medo. E eu fico tentando sair. Eu quero sair, eu quero sair. Cara, eu tô gastando tudo que eu posso, mas eu não saio do lugar. Ao invés de você lutar com o seu medo, anota aí, hashtag dança com o seu medo. Como é que é isso? Cara, pega o medo e vai com ele. Vai com o seu medo, até que você pega esse medo e usa ele como impulso para você ir, mas não resistência. Beleza, vamos olhar para a fórmula nessa cena. Preparação, eu estava preparado. Eu toquei 20 anos no Carnaval de São Paulo. Mas a oportunidade, quando ela vem, agarra. Cara, eu agarrei, mas aí veio o medo, cara, e veio. Mas é o Tony Robbins. E se os caras da bateria não aparecer? Eu tava em Recife naquela hora que eu recebi a ligação. Amanhã em São Paulo. Tipo, N variáveis. Pequenas ações diárias, mas você tem que agir todo dia. É assim que você vence o medo. Diárias, no caso eu tinha segundos. Conta comigo, amanhã eu tô lá. Puf, desliguei pra não hesitar e fui. Cheguei, toquei, cantei. Tinha 11 mil pessoas na plateia. 11 mil pessoas. E quando terminou, eu achei que eles iam me chutar, me mandar embora para casa. Lembra que eu te falei? Quando você decide viver no estado de graça, Deus te dá presentes todos os dias. Já era um presente que eu tava vivendo ali. Se tivesse acabado naquele palco e falassem, Marcos, vai embora, eu tava feliz, cara, grato. Mas eles falaram, você quer assistir a palestra? Senta ali na primeira fila. Primeira fila, 11 mil pessoas. Assisti a palestra dele. No final, achei que eu ia embora para casa. Não, eu consegui conhecer o gigante no backstage. E a primeira coisa que ele fez, ele ajoelhou na minha frente. E eu falei, levanta, pelo amor de Deus. E ele olhou no olho, meu olho, sem hierarquia, e falou, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Quantos palestrantes você vê aí que se acha a última bolacha do pacote? O maior treinador do mundo virou, todos nós somos iguais. Ele pôs a mão no meu peito, pum. A mão dele era meu tronco inteiro. Ele botou a mão no meu peito e falou, sua missão é linda, você vai ajudar muita gente nesse mundo. Amém. E eu agradeci. Ele falou, quero te dar um presente. Presente! Se tivesse acabado a história lá... Já tava... Cara, eu assisti um negócio e agora eu tava com ele. Sempre tem mais, né? Ele queria me dar um presente. Olha como é que é Deus quando você tá na frequência. Aí ele falou, eu quero que você vá como meu convidado pessoal no Date with Destiny, que é um treinamento dele aqui nos Estados Unidos, que custa $10 mil. Hashtag cair da cadeira, né? Puf. E eu fui pro treinamento. Quando terminou esse treinamento, no último dia, ele me chama para compartilhar o que eu tinha aprendido. Irmão, choradeira, eu me emocionei, ele se emocionou, todo mundo se emocionou, o DJ pôs a música, aquele momento épico. Quem quiser ver essa cena, tá lá no meu Instagram, naquelas bolinhas, destaques, né? Destaques, Tá lá, eu e Tony Robbins, você vai ver naquelas bolinhas, tem tudo isso que eu tô te contando em imagens daquele dia. E aí ele vira
E aquela música tocando, ele aponta pra mim e diz, eu quero te dar um presente. De novo. Cara, olha isso, é todo dia. Deus é bom demais. E ele fala, eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui e ajude os brasileiros. Uau. E pra gente resumir essa história, eu sou o único brasileiro escolhido por ele para trazer isso para os outros brasileiros. Uau. Muitas vezes tem um impacto da língua. Então, olha a minha vida, a minha história. Qual é a chance do que eu vivi? Meu pai, as ferramentas já eram do Tony, estilo de vida, pum, pum, pum. Meu pai morreu, pum, agora eu estava ali recebendo esse presente. Ele me deu. Geracional do seu pai. Ele me deu todos os treinamentos dele. A gente está falando de mais de $1 milhão em cursos e treinamentos. E para a gente encurtar a história, hoje eu sou sênior líder na equipe dele, nos eventos ao redor do mundo. Que incrível. Por quê? Decisão muda o destino, não condição. Então, anota isso. São as suas decisões, independente das suas condições, que determinam o seu destino. Olha para mim, para minha condição. Mas eu decidi. E decidindo, não tem como dar errado, se você decidir certo. Escolher andar com as pessoas certas. Para de andar com Zé Mané. Para de andar com quem não agrega nada na sua vida. Para. Se você anda com 5 idiotas, você é o 6º. Desculpa, falei. Você vai se tornar. Agora, se você anda com 5 pessoas de sucesso, você vai ser a 6ª pessoa de sucesso. Não tem como dar errado. O ecossistema, ele vai te influenciar, velho. Simples assim. Como é que fica a mente agora, hein? O máximo que vocês possam, o mínimo que vocês podem fazer agora é começar uma transformação profunda e honrar a Deus sobre todas as coisas e honrar o Marcos, compartilhando cada etapa que você for conquistando. Vai lá no Instagram dele, porque quando você gera um depoimento, você está testemunhando aquilo que você foi transformado. E testemunho nada mais é do que dizer, se aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua também. E aí você vai poder mostrar para outras pessoas que o Marcos é esse agente de transformação. Que o Marcos tem a capacidade, através do exemplo dele, de mostrar que você não tem um problema, que você tem situações, que você pode transformar essa situação a seu favor com o que tem ao seu redor. Hoje tem aproximadamente, porque as pessoas, elas desejam a riqueza, mas elas não querem de verdade. Até porque, se você perguntar para elas, se eu te der $1 milhão agora, o que você faz? Ela não sabe o que fazer, a maioria. Mas quando a gente para e analisa um pouco sobre riqueza, que nada mais é do que a transferência de quando você resolve a dor, uma necessidade, um desejo, porque as pessoas colocam dinheiro num patamar que ele não deveria estar. Dinheiro é um excelente servo, mas jamais um excelente Senhor. Só existe um Senhor, que é Jesus Cristo, e é sobre ele que a gente segue todas as coisas. Dinheiro nasceu na Lídia, atual Turquia, 700 anos antes de Cristo. Um rei viu um problema entre as pessoas, que é os acúmulos, e ele vai lá e institui o dinheiro. Então imagina, se ganhar dinheiro hoje é complexo, imagina instituir o dinheiro 700 anos antes de Cristo, há 2.700 anos, 727 anos atrás, aproximadamente 2.800 anos. Loucura. E quando a gente entende que a gente, para prosperar, precisa solucionar uma dor, colocar o nosso talento, criar essa conexão e entender mais ou menos quem já chegou lá, que o dinheiro é instrumento de troca, você olha hoje os 60 milhões de milionários do mundo. São 60 milhões de milionários no mundo. Que isso dá um pouco mais de 0,5% da população global. Quando você olha a história da maioria deles, um dado diz que mais de 60% deles eram altamente pobres. Ao contrário do que as pessoas pensam, que a riqueza, a prosperidade, o sucesso que vem profissional... do berço, né? Porque alguém ajudou, porque alguém carregou, porque alguém fez, porque ó céus, ó vida. A verdade é que as pessoas tiveram uma decisão, elas agarraram uma oportunidade, foram com medo mesmo, estou alinhadíssimo com você em cima disso, pegaram o que tinha pela frente para poder fazer, colocaram um chega, porque Deus nos deu um destino maravilhoso, porque Ele já pagou a conta. Ele já fez tudo por nós, já está consumado. E todos esses milionários, eles têm um padrão em comum. Empreender é um jogo espiritual. Empreender é um jogo espiritual. Concordo. Se trata de você fazer mais pelos outros do que eles jamais imaginariam alguém no seu segmento fazer. Exato. Então,
o que você faz? Seja lá o que for. Cara, mas eu faço limpeza de casa. O que você faz que o seu cliente jamais imaginaria? Essa é a mentalidade das pessoas que têm sucesso. Incrível. É entregar aquilo que ninguém está esperando. Pensa em qualquer marca. Vai, na Montblanc, por exemplo, que você estava dentro. A Montblanc entrega, você não imagina. A qualidade, aquela coisa, a essência. Sei lá, qualquer Tesla. Cara, tô apaixonado pela Tesla aqui. O carro a gente nem dirige mais, só bota o endereço e vai. Quantas pessoas com deficiência já têm o problema da vida resolvido tendo um Tesla aqui? Exato. Então, esses milionários, eles entenderam esse padrão. Exato. É você, e você também pode. Não é uma coisa que é para os outros. Você pode ser milionário, você pode ser bem casado, você pode ter filhos, você pode ser feliz. As pessoas falam assim, não. É possível. Deus nos deu essa autorização. Basta você se alinhar. Falar não para as coisas óbvias e seguir padrões que não são óbvios. Isso, padrões, cara. É padrões. Você precisa de ter 3 habilidades. Primeiro, você precisa reconhecer um padrão. Olha quantos padrões ele falou aqui. O Paulo falou o tempo todo sobre alguns padrões. Reconhece esse padrão. Depois, segunda habilidade que você tem que dominar é utilizar os padrões que você reconheceu. Quantas vezes você já olhou para alguma cena, para alguém e fala, já sei onde vai terminar? Você está lendo padrões ali? Então, primeiro, reconhece. Segundo, utiliza esses padrões de quem já teve sucesso. Terceiro, você vai começar a criar os seus. Aí você cria os seus próprios. Cara, é como alguém que está aprendendo a tocar um instrumento. Primeira coisa, você reconhece padrões. Eles te passam lá o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo? Depois você utiliza esses padrões. E aí você começa a tocar música dos outros. Até que um dia você inventa um solo, você começa a criar sua música. Bom. E por aí vai. Os padrões são os mesmos. Você reconheceu, usou e criou o seu. É isso. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, se você não sabe por qual caminho seguir, segue alguém que sabe. Yes. Se você não Melhor sabe, do que qualquer caminho serve, né? se você não sabe para onde vai, segue alguém que vai, porque você vai pegar a frequência dele, né? E agora, cara, eu ficaria aqui horas te ouvindo. Eu me sinto feliz quando eu tô contigo, de verdade, alegre. Obrigado. Tamo junto. Mas eu queria convidar todo mundo que tá aqui nos assistindo, além da sua rede social, Marcos Rossi Real, tudo direto, sem ponto, né? Direto. Okay. Marcos Rossi Real. E então, Marcos hoje, com O. Marcos com O. Com S no final. Marcos com O no final. Rossi Real. Rossi Real, tá. Se entrar na página do Marcos, você não conseguir encontrar o Marcos, você assistindo o podcast vai estar aqui nos dados. Entrando na minha página, eu sigo ele, você também vai encontrar ele. Chama minha galera no privado. Quem quiser falar com ele, tiver interesse de contratar o Marcos, chama ele direto, pode me chamar. A gente está aqui em casa. Então, hoje, você tem hoje uma confraria que são para homens e mulheres. Homens e mulheres. E esses homens e mulheres lá dentro da confraria, o que eles vivem? O que acontece lá dentro? Que eu decidi criar isso? Porque eu sou um cara que eu não tenho concorrente no mercado. Então, eu sou amigo dos maiores players e eu tô sempre com eles. E todo mundo, pô, como é que é isso e tal? E são meus mentores também. Então, depois que o papai faleceu, o Tony Robbins, cara, essa chave virou de que eu tenho que ter mentor. Eu quero mentor para toda a área. Eu também. Tá, cara, mentor espiritual, mentor para área de negócio, mentor para área de saúde. E por aí vai. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar com esse negócio só para mim. Então essa confraria, ela dura 1 ano. Legal. E aí as pessoas, elas têm acesso direto a mim. Legal. E não só a mim. Legal. Aos meus mentores também. Legal. Então a cada 15 dias a gente se encontra no Zoom. Legal. E tem uma aula ao vivo comigo. Muito legal. E no outro 15 é algum convidado, mentor meu. Legal. Que vem e, bom, entrega a mentalidade. Legal. Fora tudo isso, elas têm a possibilidade de acessar, porque não é um grupo gigantesco, então é bem restrito, ela tem a possibilidade de acessar a minha mentalidade e a desses caras. Legal. E conhecer também o que esses outros players também estão fazendo hoje. Legal. Então, assim, eu não tenho esse negócio de, não, é só o meu e... Não. Então, todo mundo que vem e fala do que está fazendo e a gente cria
literalmente um ecossistema. Legal. Então, essa é a primeira vez. Então, quem está vindo agora é um sócio fundador da confraria. Então, também está tudo lá na bio do Instagram. Legal. Dá para você ver quem são as pessoas, enfim. Legal. E só vou dar uma dica. Esse cara tá comigo. É uma alegria estar contigo sempre, irmão. Confraria, palestra no mundo inteiro. Desde palestra para pessoas que vão fazer evento e quer a sua presença junto do evento, ou então também dentro da empresa, corporativa. Isso. Faz também online? Também faz online. Eu acho muito legal participar online, porque às vezes mais rápido, mais prático, em algum momento. Muito, né? e o impacto é grande. Exato. Eu amo Essa fazer... de Boston foi online. Legal. Eu tava aqui em Orlando, e a empresa lá de Boston, e você viu o impacto, né? Com a menina no final porque da mesma forma que a gente fala por telefone e a mensagem chega, Deus já criou todos os meios de conexão. Quando a gente fala, a palavra chega, porque é a palavra certa daquilo que a gente vive, né? E é coração com coração. É isso que eu oro antes de que conecte o meu coração das pessoas. Ótimo. Tem mais algum recado, mais uma mensagem que você queira dar para as pessoas? Bom, só que quem perdeu o evento que a gente fez junto aqui em Orlando perdeu, mas a gente vai fazer mais. É isso aí. Esse é só o começo. Irmão, amo sua vida. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te proteja. Que você possa ser esse agente de superação. Amém. Que você possa ter mais descobertas pelo mundo, que você possa conhecer coisas diversas no mundo. Obrigado. Conta comigo, com a minha mente, com o meu coração. E a gente esqueceu o último braço, que eu falo nas igrejas do Brasil e do mundo. É verdade. Então, é verdade. É a minha missão. Eu já entendi que até meu último respiro nessa terra, eu tô aqui somente, exclusivamente, para trazer a luz para essas almas e trazer pessoas de volta para Jesus. Então, eu também estou comprometido em me entregar para quando uma igreja quiser ouvir uma palavra, meu conhecimento, eu vejo isso em você, né? Porque você veio para cá, você procura as igrejas, fala assim, eu estou disponível para falar, né? E eu acho que esse é um dos segredos. Você podia falar assim, agora eu quero descansar, eu quero passear, eu quero ter o meu tempo, vou esperar só porque é meio contratado, mas você está disponível e você procura as igrejas para poder falar. Então, isso é lindo, irmão. Deus te aumente, Deus te alavanque para que você possa... Deus está fazendo. Eu vim fazer um evento aqui nessa minha viagem. Virou 10 já, né? Virou 7. 7. Que demais, é isso. Ladies and gentlemen, boys and girls, com vocês, isso não é óbvio, Marcos Rossi. Obrigado.